Só para passar para vocês como a gente pensou nessa reunião, não apenas fazer uma live de informes, mas para a gente ter um espaço para ter questionamentos e a gente conseguir fazer um mínimo diálogo, né? Claro que são muitas pessoas, então terá um espaço para isso. Nesse primeiro momento, a gente vai passar os informes. Então, os microfones, né, para fins de organização mesmo, estarão fechados. Né? Após a fala, a gente vai abrir para as perguntas, né? Onde as pessoas terão 3 minutos para fazer a pergunta, né? A gente vai se organizar para responder em bloco. Na terceira fala, a gente vai encerrar as inscrições. Então, quem, né, no meio das falas aqui dos informes, já tiver interesse de se inscrever para fazer, né, algum questionamento, já pode ir erguendo as mãozinhas aí que a gente vai organizar e dar a fala, né, para os colegas aí. Então, essa foi uma primeira reunião com o presidente do INSS sobre a pauta, né, específica aí dos serviços previdenciários. Foi uma reunião extremamente importante para a gente levar diversos pontos, né? Eram muitas demandas, muitas pautas, né? Até pelas dificuldades que todos e todas nós estamos enfrentando com relação ao nosso processo de trabalho, né, a organização do nosso trabalho. A reunião ela iniciou às 11 horas da manhã e ela foi até quase 14h30, então foi uma reunião extensa, né? E a gente abordou vários pontos, que eu vou citar eles aqui, a gente se dividiu para dar esses informes, né? Mas foi a reunião bastante importante, onde o presidente se demonstrou bastante aberto para o diálogo, que a gente conseguiu expor, né, o que é o serviço social, a importância dele, né, ainda mais nessa conjuntura de que se pensa a gestão do INSS, do Ministério da Previdência, está divulgando aí a necessidade de atendimento presencial e humanizado, né? Então, a gente abordou a socialização de informações, a assessoria e consultoria, a importância desse trabalho, versus, né, atendimento humanizado e a importância do serviço social nesse contexto. Discutimos com relação ao acúmulo de cargos, que é uma pauta que a gente já estava tratando no comitê, problemas, inclusive, de sistema da avaliação social, que está dando erros, a gente não consegue acessar a avaliação conjunta. Discutimos algumas questões sobre o bônus, né, que foi instituído recentemente por uma portaria, compensação da greve, que ainda estamos com muitos problemas com relação à compensação da greve, sobre análise de compatibilidade, que é uma demanda da reabilitação profissional, né, uma imposição aí que vem sendo colocada, as não realizações de reuniões, né, do Comitê Permanente dos Serviços Previdenciários. Discutimos insistentemente a questão do assédio institucionalizado, das gestões técnicas, dos gerentes, né? Colocamos bastante essa questão que a gente vai detalhar melhor, desvio de função, e fizemos ali diversas propostas, tá? Então a gente meio que se dividiu, eu vou dar início falando, né, o primeiro ponto que a gente abordou, no sentido de dizer da importância do serviço social, na necessidade, né, do atendimento do serviço social, da socialização de informações, da assessoria e consultoria, então, serviço social para além da avaliação social, porque a nossa atividade, a avaliação social é uma atividade, mas não a única, como vem sendo tratada aí pela gestão técnica, e colocamos a importância desse trabalho numa conjuntura que a população não tem acesso às tecnologias, não tem acesso ao atendimento presencial. Se é a intenção dessa gestão atual do INSS e do Ministério da Previdência, a gente tem que repensar, e reorganizar e reestruturar a possibilidade desses atendimentos. E o que eles significam, inclusive, para a resolutividade dos benefícios. Né? Aí tivemos que o que é a socialização de informações, que é esse atendimento qualificado, resolutivo, e que ele traz, inclusive, influencia, inclusive, né, no reconhecimento do direito, na resolutividade até de uma análise que está sem cumprimento de exigência. Apresentamos os dados aí, né, do benefício de prestação continuada, o aumento do indeferimento, os motivos de indeferimento, né, e que, né, se tivesse a possibilidade de a gente ter esse atendimento, a socialização de informações, que em muitos espaços estamos sendo impedidos de realizar, é um trabalho fundamental nessa linha da gestão do INSS e do Ministério da Previdência Social de humanizar o atendimento. Diante disso, também assessoria e consultoria é fundamental, né? A gente sabe que as demandas do INSS estão indo para assistência, está indo para as
as diversas entidades para a saúde, e que como é fundamental essa articulação, essa interlocução com as políticas de seguridade social, que é um trabalho que a gente faz, que é um trabalho que a gente sempre fez. Nesse sentido, é fundamental a realização de planejamento das ações do serviço social, que hoje a gente perdeu, inclusive, a nossa relativa autonomia técnica. Hoje é imposto para nós uma agenda, a gente não consegue fazer análise da nossa realidade, a partir das demandas que temos na nossa realidade, planejar lá na agência, fazer um planejamento da gerência executiva e um planejamento da Superintendência Nacional, né? Hoje a gente nem tem um boletim, né, que expõe quais são os dados do serviço social. A gente sabe que tem realidades que estão fazendo socialização individual, estão fazendo socialização coletiva, e esses dados eles não aparecem, né? E aí demonstramos, inclusive, os dados que hoje, onde a gente acha os dados do serviço social, é no área estatístico, né, de previdência social, e que teve uma queda imensa, né? Se a gente teve em 2014 mais de 1 milhão de atendimentos do serviço social, em 2020, e a gente está falando da pandemia, e que a gente atendeu muita, e muito mais. Lá a gente atendeu 200 mil pessoas. Esse dado não é real. Isso não faz parte da realidade. Então, é preciso fazer gestão, inclusive dos dados, né, da realidade do serviço social, e possibilitar autonomia, para a gente conseguir fazer assessoria e consultoria, socialização de informações. A gente sabe que precisa ter a possibilidade de ter esse atendimento e da gente poder propor, organizar o nosso trabalho, junto com as representantes técnicas, né? Mas hoje é imposto, né, de forma unilateral, o que a gente tem que fazer, ó, segunda é isso, terça aquilo, quarta é aquilo, a gente não tem essa autonomia técnica. Nesse sentido, né, colocando esse problema, o presidente colocou que assim, isso tem total relação, total interlocução, total articulação com o que ele está pensando, né, para essa nova proposta, né, esse projeto que ele tem de INSS, que de fato é atender presencialmente. Ele compreende como que um atendimento por um servidor qualificado de orientação, né, através da socialização de informações, é importante, né, para a população de forma geral, diante da complexidade da Previdência, né? Então, assim, teve uma receptividade muito grande do presidente do INSS com relação a isso, né? E ficou da gente apresentar propostas concretas de projetos, de possibilidades. Ele disse nesse sentido que a intenção dele é elaborar, não só no âmbito do serviço social, mas nas agências, um planejamento participativo, né? E a gente teve isso lá atrás, né? Onde a gente participava das reuniões da agência, levava para o gerente da PS, olha, aqui na nossa agência tem tal demanda, aí pode propor, o serviço social pode propor esse projeto, essa proposta de trabalho, essa ação profissional, enfim, essa construção que ele nos colocou, né, que está em um processo de planejamento. Então, tudo que a gente disse, né, sobre essa pauta teve total articulação com o que ele pensa, e que vai abrir espaço, e que a gente vai poder levar essas propostas para discutir aí no comitê dos serviços previdenciários. É claro que isso vai ser uma construção de como vamos fazer da realidade que está colocada, é, mas ele se colocou disponível e, inclusive, já agendou aí uma próxima reunião do comitê que ele se colocou para participar. Então, assim, foi muito importante. A impressão que nos deu, assim, é que ele nem sabia o que era socialização de informações, assessoria e consultoria, a importância disso para o próprio atendimento da Previdência, né? Para a visão da população com relação à Previdência, que a gente sabe que no último período a crítica, né, das filas, do não atendimento, né, de bater a cara na porta lá numa agência, essa é a realidade que a população, essa é a visão que a população tem da Previdência, né? Então, ele se mostrou, diante disso, bastante aberto. Então, foi muito importante a gente colocar essa pauta e dizer que o serviço social tem outras ações e não só a avaliação social. Vou abordar mais dois assuntos, mas de forma mais rápida, mas não menos importante, que é o acúmulo de cargos. Essa discussão estava no comitê já, inclusive a gente tinha acordado de fazer uma nota técnica, através do comitê, solicitar uma reunião com o MGI, que é o Ministério de Gestão e Inovação, para a gente discutir essa pauta lá, porque o entendimento
é que existe, né, uma instrução normativa que diz que não somos profissionais da saúde, nós assistentes sociais e, né, outras formações dentro do INSS. Então, eles têm feito as convocações, mandado aí, né, as várias requisições, alguns já nos processos aí de dizer, ó, não, né, está ilegal, vai ter que fazer a escolha de qual função que vai permanecer, qual cargo vai permanecer. Então, essa discussão não se resolve no INSS. Como a gente identificou isso lá na discussão do comitê, a proposta foi fazer uma nota técnica e, através do INSS, solicitar uma reunião com o Ministério da Previdência e depois seguir com essa discussão no Ministério de Gestão e Inovação. Porque essa IN saiu lá do antigo Ministério do Planejamento, que hoje é esse Ministério de Gestão e Inovação, que a resolução tem que ser lá, porque eles colocaram de uma forma que é para todo o serviço público federal. No entanto, eles mandaram isso para a Procuradoria, não teve mais reunião do comitê, faz acho que quase 3 meses que nós não temos mais essa discussão, teve um posicionamento do presidente já sobre isso, ratificando o mesmo entendimento, né? Então, assim, o INSS vai seguir a instrução normativa que está colocada no MGI. A gente até solicitou pela FINASPES que minimamente não desse continuidade nesses processos até a discussão, né, no comitê, mas eles disseram que não tem como não cumprir, né, uma instrução normativa. Mas retomamos esse debate lá hoje, até colocamos essa proposta que não teve mais andamento, essa nota técnica não andou, a própria gestão técnica não deu encaminhamento a isso, de não ter as reuniões do próprio comitê, mas ficaram de fazer essa nova discussão no comitê novamente, construir essa nota técnica, solicitar a reunião do Ministério da Previdência, solicitar a reunião com o Ministério de Gestão e Inovação. E a gente até colocou, já tem ação judicial correndo aí, inclusive favoráveis aos assistentes sociais, considerando que são sim, né, profissionais da saúde. Então, na próxima reunião, a gente já vai levar essa pauta aí que é importantíssima e a gente sabe que tem profissionais numa situação muito complicada diante, né, de todas essas problemáticas. Sobre a compensação da greve, gente, eu recebi muitas mensagens de vários colegas de diferentes regiões. Algumas situações de, olha, greve compensada, mês que vem aparece lá um saldo que a pessoa vai ter que ainda pagar a greve. Muitos colegas relataram que receberam um e-mail dizendo, olha, se você quer que a sua greve seja computada por pontos, vai ter que fazer adesão às 6 horas, mais essa pontuação de 1,22. Aquele e-mail foi escrito de forma equivocada, foi isso que a gente ouviu, porque não é isso. Primeiro, que a gente já fez essa discussão, inclusive junto com a diretoria de gestão de pessoas, que estava hoje novamente na reunião. Ela até apresentou um levantamento que 70% dos assistentes sociais já compensaram a greve, mas pode ter 5% que não compensou. Se tiver problema, a gente tem que resolver, né? E nos disse, né, que aquele e-mail, a forma que foi colocada está equivocada. Não existe isso de impor, né, que a pessoa vai ter que aderir a 6 horas mais 1,22 para contar por pontuação. Se fez a sexta avaliação, as que excedem a quinta avaliação, você pode optar por contar por pontos ou por horas. Na verdade, quando excede a 5, tem que contar por pontos, porque por horas é só o que excede a jornada. E tem as possibilidades. Ou pode aderir, quem aderiu a 6 horas mais 1,22 vai ser pontuação. Enfim, permanece a lógica que a gente apresentou na reunião anterior, mas a gente criticou até a condução disso, né? Porque a gente está desde os primeiro mês após a greve, né? Desde a discussão de como foi organizada a compensação da greve do serviço social, né? Nos penalizando, parece que de alguma forma. A forma que está sendo conduzido isso, que foi construído isso, forma de aferição, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, né? Criticamos bastante isso. No dia 25, a gente vai retomar, eles vão trazer dados mais detalhados sobre essas questões. E aí eu disse, vocês não vão apresentar problema dia 25 falando que tem tantas pessoas que faltam cumprir a greve com prazo para cumprir 5 dias depois, né, que é final de setembro. E aí já tem uma sinalização, que até foi uma discussão do outro comitê, e da própria reunião com o presidente anterior, de pautas gerais, que é a prorrogação até dezembro. São esses 3 pontos iniciais. Na sequência, Rosane vai falar e Júlio vai falar, mas antes, a gente teve alguns questionamentos aí, como está o processo de negociação nacional, até era para me ter passado primeiro
para o Moacir trazer, que ele está participando ativamente das discussões aí junto com o Funasef, de como que está esse processo de negociação nas mesas nacionais, de reajuste, do revogaço, da revogação das portarias. Então, ele vai fazer esse informe geral aí, o Moacir está aí na mesa, está aí na... Moacir? Pedro, você abre o microfone do Moacir? Sim, estou aqui. Tá, então vou passar para o Moacir, tá, Rosane? Tá. Eu passei ele, na verdade, era para não ter passado para ele primeiro. O Moacir vai fazer o informe aí rapidinho, depois a Rosane dá continuidade aqui. Na última negociação com o governo, nós ficamos de voltar lá a conversar com eles, que eles iam nos apresentar qual seria o orçamento previsto para 2024. O que acontece? O governo não tinha a garantia de que seria aprovado o arcabouço fiscal. Ele tinha esperança que aprovasse em final de maio para junho, junho para julho, acabou aprovando na semana aí, em pouco mais de 2 horas de debate. Mas também foi aprovado a MP 1170, que definiu o reajuste, né, de 9%, que já tinha sido concedido para nós em julho, e agora fica de estabelecendo o governo a buscar o orçamento. O que nós ficamos, então? O governo colocou que o dia 31 de agosto agora vai reunir todas as entidades para apresentar qual o valor que tem disponível no orçamento para reajuste para as categorias, não só para nós, para todas as categorias do Serviço Público Federal em 2024. E nós estamos tentando também com ele, já foi encaminhado o ofício da federação, né, pedindo reuniões específicas em a pauta do Seguro Social, que nós estamos colocando os pontos da greve que foi acertado. Questão da gente incorporar o VB, carreira de Estado, concurso para nível superior e a questão também do comitê gestor. E outros pontos também que estão naquela pauta, que é uma pauta ampla, que não é só a nossa pauta ampla, são várias categorias. Mas nós que estamos no acordo, desde 2001, assina acordo a FENASPES e a CNTSS, no INSS, e outras categorias como Seguridade Social, assina a FENASPES, CNTSS e CONDICEF. Isso é composto lá, já praticamente nos últimos 20 anos. Qual que é a questão concreta agora? O governo vai ter que buscar, além do orçamento, ele vai ter que buscar uma forma dele garantir que essa negociação aqui possa ser incluída no orçamento de 2024. Que uma coisa é dizer que ele tem lá um valor, né, que ele ficou de acertar com a gente, que pode dar um reajuste linear, um reajuste global, e outra coisa é o governo dizer para nós o que vai fazer com a negociação específica. Porque, para todos os efeitos, a negociação específica ela tem implicação financeira, como no nosso caso, de incorporação do VB. A incorporação do VB é uma conquista importante porque coloca-se a GEDAS ou parte dela no nosso salário. Isso é uma conquista imensa porque você vai reduzir a GEDAS do valor seja o adequado e você, ao mesmo tempo, vai aumentar o salário inicial. Por que não vai incorporar tudo? Porque isso custaria alguns bilhões do governo, claro, que não vai fornecer. Então, o Ministério da Previdência, o INSS, confirmou para nós que colocou no SEI essas propostas lá, está lá com o Ministério de Gestão, e nós estamos tentando ver se ele marca as mesas para negociar. Quando isso acontecer, com certeza esse debate vai rolar em todo o Brasil do que eles disserem. Por exemplo, se o governo disser agora, no dia 31, que tem lá 30 bilhões, por exemplo, para todo mundo, deve definir isso por categorias ou definir isso por índice. Então, para nós, o que importa é o governo dizer o que ele tem, o que ele pode abrir no orçamento da União. E os servidores federais também tiraram, com política, fazer pressão. Dia 28, fazer movimentos pela internet, movimento locais de trabalho ou protesto. 29, pressão. E o dia 30, fazer, onde for possível, mobilização. Então, a educação, como um todo, federal, tirou, fazer o dia 30, Dia Nacional de Luta. Eles vão paralisar a atividade, vão fazer atos em todo o Brasil e vão tentar levar delegações a Brasília. Por que a pressão? Porque, com certeza, se você não fizer a pressão, não fizer essa luta, você não vai ter o retorno adequado. O governo está na sinuca de bico, porque o orçamento está enxuto, a arrecadação prevista caiu um pouco, mas o orçamento que vai ser aprovado até dezembro tem que ser enviado dia 31 de agosto. Então, ele vai nos, quando receber pela manhã, ou 30 de tarde, ou 30 pela manhã, e dizer, olha, o dinheiro que eu tenho é isso aqui para vocês todos. E com certeza vai ter uma live, uma reunião dos federais depois para explicar isso que ele vai apresentar. Então, do ponto de vista, é isso que nós estamos colocando ali, e a Viviane já passou sobre o INSS, teve a reunião com o presidente do INSS por 2 vezes, e essa de hoje também. O que ele nos colocou é o seguinte, é importante, a Viviane não falou o que vai falar,
mas eu vou dizer aqui que nossa a percepção. O governo, ao criar o novo bônus, ele estabeleceu os 30% e diz que não tem capacidade sozinho de resolver, porque hoje o INSS é o executor do programa. Quem dá ordem do programa é o Ministério da Previdência, Ministério de Gestão e Casa Civil. Ou seja, antes só tinha autarquia e o Ministério, agora já tem mais dois da família que vai mandar no negócio ali. Então, isso é um problema para a categoria. Outro problema que tem é que o governo não tem certeza de como fazer esse processo todo. Por quê? Porque tem 3.500 inscritos, as pessoas começaram a fazer o processo de bônus. E aí tem muitos problemas no INSS hoje que não está resolvido. Depois o Júlio deve falar sobre isso. Entre esses problemas tem a questão do sistema de lógica, da questão da DataPrev, que está um caos total, onde se faz uma assembleia, estamos fazendo várias assembleias para tirar delegados ou discutir a situação, não existe uma situação que seja boa para ninguém. Então, o maior caos no local de trabalho por conta disso. Então, nós precisamos de buscar nessa discussão com o governo também, nessa mobilização, nessa negociação com o Ministério do Planejamento, que eles resolvam o problema da DataPrev. Que hoje quem manda a DataPrev é o Ministério de Gestão e Inovação, não é mais o INSS. O INSS é apenas parte da situação. E nós estamos pedindo uma audiência com a ministra de Gestão, uma audiência com o ministro da Previdência, com o presidente do INSS, para juntos, os três, buscar uma solução para esse problema que está aí. Então, eu queria passar esse informe, não sei se isso, mais ou menos isso, Viviane. Então, é isso que eu queria colocar. Então, depois a gente vai estar passando os informes para todo mundo aí, conforme estiver tocando. Os outros pontos já foi feito na live anterior, então eu não vou entrar aqui. Ok? Obrigada, Moacir. Obrigado a vocês aí. Boa noite. Vou passar agora para a Rosane, gente, para dar continuidade aqui nos informes da reunião de hoje. Boa noite, colegas. Meu nome é Rosane, eu sou assistente social da PS Ponta Grossa e, nesse momento, represento a FINASP junto nessa reunião. Então, nós trouxemos para o presidente alguns pontos de pautas que afetam a nossa atividade lá na ponta, né? Um deles esse é nosso acesso dentro do corpo da avaliação, que hoje nós não conseguimos ter um acesso completo a essa avaliação, não sabemos como ela se desdobra, como ela acontece, como ela se resolve no final. Então, nós já havíamos reivindicado esse acesso no momento anterior, dentro do comitê, foi nos dado como garantia que aquilo seria resolvido nos próximos dias, todavia, nós não observamos isso acontecer lá na prática, né? Então, nós trouxemos novamente esse relato para o presidente, reforçando a importância do nosso acesso a essa informação, considerando que nós necessitamos dessa informação para a conclusão da avaliação social, no sentido de que o usuário precisa ser esclarecido acerca da sua condição dentro desse momento da avaliação, né? Então, nossa atividade não pode ser ali estanque, solta, parada. Então, nós relatamos a ele essa nossa demanda, e que ela já vem há algum tempo, e o que ele nos propôs é que no próximo dia 29, que vai ter essa reunião, ele vai nos trazer uma resposta quanto a isso. 25 de setembro, né? Ele vai nos trazer uma resposta quanto a essa demanda, entendeu, assim, que essa é algo importante para a nossa prática, né? E ficou de dar essa resposta. Em relação à avaliação social, né? Qual era o meu ponto? A questão da crítica. Tá, isso. Nos últimos, acho que vocês observaram que nos últimos dias nós temos presenciado uma crítica no momento de fazermos a avaliação social, né? Essa crítica, ela busca lá no CNIS, o representante legal, e isso impede que nós entremos no corpo da avaliação para dar andamento à avaliação, né? Então, foi passado também pelo responsável, que ficaram de também resolver essa situação, que ficam avaliações pendentes, avaliações paradas, represadas, né? E todos vocês sabem como isso acontece lá na prática. Então, também ficou de dar uma resposta para nós acerca dessas inconsistências que acontecem durante o processo da avaliação. E, por fim, nós apresentamos a ele a situação que nós, trabalhadores da reabilitação profissional, temos experienciado na nossa prática, que é essa posição, né, dos gestores terem passado para nós a análise de compatibilidade. Foi contextualizado a ele aquele momento anterior em que era possível dialogar com o médico, né, e o médico dava conclusão a essa análise.
e que, a partir dessa nova estrutura da perícia médica, isso se perdeu, né? Então, não tendo quem faça a análise da compatibilidade, isso foi delegado para o serviço social, inclusive nos documentos, né? No manual da reabilitação profissional, é possível observar lá descrito dentro das normas desse manual 10, que cabe né, ao profissional estar fazendo essa análise de compatibilidade. Ele ficou bastante surpreso e assustado, na verdade, com essa conduta na linha final aí dos trabalhos, né, de se desconhecer, e concordou conosco de que isso no mínimo, precisa ser esclarecido, né, para se falar pouco. Então, nós apresentamos a ele que ele entendeu, né, exatamente qual é a nossa posição, de que nós fazemos, sim, um bom trabalho dentro da reabilitação profissional, que o nosso conhecimento, ele qualifica esse trabalho lá na ponta. Nós queremos desempenhar esse trabalho, porém, nós necessitamos de ferramentas e precisamos ter mais recursos para fazer esse trabalho, e análise de compatibilidade, como vem recorrentemente sendo requerido a nós, ela não é análise de território, ela não é conhecer a rede, isso não é análise de compatibilidade, né? Então, como confusamente tem sido repassado pelos gestores lá na ponta. Então, ele e os assessores que estavam ali na mesa ficaram bastante assustados com a condução desta prática dentro da instituição, né? Então, vamos aguardar agora os próximos passos, ver, né, qual é a posição que ele vai nos trazer, mas, assim, de certo modo, o que ficou evidente para nós é que eles desconheciam, né, dessa condução, dessa cobrança que acontece lá na ponta. Então, nós vamos aguardar, né? Todavia, nós vamos aguardar, mas algumas providências precisam ser tomadas, né? Quanto a essa solicitação de análise de compatibilidade que é realizada para nós na ponta e que nós já tentamos exaustivamente dialogar com a gestão, e que nós não temos obtido resultado quanto a essas requisições, né? Então, isso agora, pelo menos, chegou na mesa do presidente, né? Então, não dá para dizer mais agora que ele desconhece, que ele não sabe, né, do que está acontecendo lá na prática. E que isso, no mínimo, é um prejuízo para o trabalhador, além de ser um grande prejuízo para nós, profissionais, né, que acabamos assumindo uma posição que não é nossa, dentro dessa análise, desse processo, né, nós corremos o risco de causar graves prejuízos para esse trabalhador, e que em algum momento a instituição vai responder, né? Então, e aí a instituição respondendo, ela precisa dizer por que impôs esse tipo de trabalho estranho à nossa prática de trabalho, nossa prática profissional. Eu acho que era isso, né, assim, que cabia a mim estar trazendo. Eu vou repassar ao Júlio, e aí, se vocês quiserem fazer perguntas, né, é bom vocês irem fazendo a inscrição para a gente possa ter um diálogo um pouco mais próximo, né, que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Vou repassar ao Júlio. Obrigada, Rosane. Só para complementar uma questão, que até esses problemas no sistema, estava o representante da DIRBEM, substituto do diretor da DIRBEM, e ele anotou como se não soubesse da questão, e a gente está vivenciando isso no cotidiano, né? Júlio, a palavra está com você. Boa noite a todas e todos, né? Quero aqui reforçar a fala das colegas, dizer que a reunião foi muito importante, né? Isso aí a gente tem que deixar registrado, porque a primeira reunião com o presidente, de fato, ele se colocou bastante aberto ao diálogo, não é à toa que a gente ficou várias horas discutindo o assunto, vários temas, a gente conseguiu esgotar muitos deles, inclusive discutindo com muita tranquilidade, né? Com muita transparência, foi o que ele colocou. Ele disse: olha, há coisas que a gente vai poder decidir politicamente aqui, tecnicamente, há outras coisas que não dependem de mim, mas isso ficou claro que há uma abertura. Essa é a principal questão que nós não estávamos tendo, né? Foi isso que nós dissemos a ele: presidente, nós queremos os assistentes sociais, as assistentes e os assistentes sociais do INSS no Brasil querem há muito tempo
contribuir para isso que hoje o ministro da Previdência está falando, a humanização, o serviço presencial. Não se pode falar de humanização de serviço presencial sem o serviço social, porque nós temos expertise histórica em relação a isso. O serviço social nasce, inclusive, da perspectiva da humanização das estruturas frias das instituições previdenciárias, das caixas e dos institutos de aposentadorias e pensões. Então, nós já nascemos com essa missão, com essa perspectiva, né? E, ao longo do tempo, né, nós fomos construindo o nosso projeto ético-político profissional, principalmente a partir dos anos 80 e 90, para uma direção que é o nosso projeto profissional, o Serviço Social Brasileiro, né, que é a nossa matriz, que não é antagônica, não é diferente, ela é um processo de construção do nosso projeto nacional, do Serviço Social Brasileiro, com a especificidade da Previdência. Então, nós trouxemos um outro tema importante que estava nos preocupando há muito tempo, que é a questão do desvio de função, né? Esse foi um dos pontos que nós colocamos. Desvio de função esse que nós temos observado desde o governo Temer, né? Com mais ênfase, né? A gente observou que é o que a gente vem chamando de estratégia às avessas. O que é estratégia às avessas? Bom, como nós não conseguimos extinguir o serviço social numa canetada, com as famosas medidas provisórias, porque há reação e resistência, né? Então, o que é que se faz? Você cria outras estratégias de esvaziamento silencioso, né, para poder extinguir. Então, você retira profissionais do serviço social, você esvazia a partir da força de trabalho, que vai sendo minguada, você começa a tirar o orçamento, você começa a impedir as atribuições privativas e as competências desses profissionais, a saída deles. Então, tudo isso é uma forma de minar o serviço social que foi adotado durante o governo Temer e o governo Bolsonaro. E que, infelizmente, ainda hoje, nós dissemos isso, na sua gestão, presidente, se mantém o mesmo projeto dos governos anteriores. Nós queremos a alteração imediata desse projeto na Previdência e no Serviço Social Previdenciário. E aí nós falamos com dados que, inclusive, só foram nos fornecidos através da intermediação do Ministério da Assistência Social, do MDS. Porque nós passamos meses solicitando informações sobre quem somos, quantos somos, onde estamos, o que fazemos. E o comitê gestor não nos passava essas informações. As coordenações não nos passavam, as representações técnicas não nos passavam, e eles detinham essas informações. Mas, não me perguntem qual o motivo, eles não nos passavam, né? Então, nós conseguimos, através do MDS, essa intervenção, e aí sim nós tivemos acesso aos dados. E os dados que nós tivemos apontam que há pelo menos 103 profissionais do INSS, dados à época, que estão em desvio de função. O que é que nós consideramos em desvio de função? Estão fora do serviço social, na Previdência, fora da reabilitação e fazendo atividades administrativas, que é análise e concessão administrativa de benefícios, ou em setores administrativos, ou em gestão administrativa, que não é no serviço social nem na reabilitação. Nós sabemos que nós, assistentes sociais, enquanto servidores públicos, temos competência, né, para assumir determinados cargos, inclusive administrativos. Mas nós também sabemos que nenhum outro profissional, ou nenhuma outra formação, pode ocupar os espaços do serviço social. Então, só assistente social pode fazer o trabalho de serviço social. Faz falta, então, essa mais de centena de profissionais aqui alocados no serviço social para atender uma demanda que tem sido historicamente a principal demanda do serviço social. Não é a mais importante. Veja, a avaliação social, desde que nós entramos, nós, eu estou falando do concurso de 2009 para cá, a grande requisição sempre foi a avaliação social, e não mudou, né? Mas de uns tempos para cá, em função da fila, do desmonte da Previdência, né, da onda neoliberal, ultra neoliberal, tudo piorou. Então, hoje, praticamente, nós somos só avaliadores sociais. Essa é a nossa sina nesse momento. Então, o que foi que nós dissemos? Que não é possível que a gente tenha uma quantidade dessa de profissionais que estejam em desvio de função, fazendo atividades que outros profissionais poderiam estar fazendo, e aqui aproveitando a expertise e a força de trabalho qualificada para baixar, inclusive, essa fila. Nós fizemos, inclusive, um cálculo que nós teríamos
se esses profissionais estivessem no serviço social, nós teríamos cerca de 515 avaliações diárias a mais. Isso daria 2.575 avaliações sociais semanais, daria 10.300 avaliações sociais mensais e, por ano, daria cerca de 123.600 avaliações sociais a mais. Isso a mais. Se nós formos discutir também os profissionais híbridos, né? O que nós entendemos por híbridos? Aqueles que trabalham tanto na reabilitação quanto no serviço social, né? Que está com o pé nos dois serviços. Se nós tirássemos esses profissionais durante algum período e fosse exclusivamente para o serviço social, dentro dessa perspectiva de redução de fila, né? Lembrando que a fila, o grande problema não é o serviço social, não é a avaliação social, é parte administrativa e perícia médica, todos nós sabemos. Existe um passivo, sim, de avaliação social, mas isso não é o grande complicador. O complicador são outras áreas. Né? Se nós tivéssemos ainda esses profissionais alocados no serviço social, nós poderíamos chegar a 387.600 avaliações sociais anuais, sem um centavo de passagem aérea, sem um centavo de diária, sem precisar deslocar ninguém, uma economia expressiva, né? E com uma força de trabalho permanente. Não seria algo pontual, cíclico, seria algo estrutural e permanente. E é isso que nós apresentamos. Ele realmente olhou e ficou impactado com a informação, porque nós trouxemos cálculos. Muitas vezes é isso que as pessoas querem ver na gestão. Querem ver números, querem ver projeções. Se nós resolvêssemos esse problema, resolveríamos muitas outras coisas, e aí não teria ninguém sobrecarregado, não teria tanto assédio em relação a poucos assistentes sociais que estão sobrecarregados para avaliações, porque teríamos mais força de trabalho para atuar nessa atividade. Uma outra questão que nós trouxemos, que aí reputamos como importante, diz respeito à questão do desrespeito que tem havido, é sistemático, nós já denunciamos com o Comitê Gestor dos Serviços Previdenciários. O que é que nós estamos aprovado o programa de gestão da reabilitação profissional. Independente de quem é a favor, de quem é contra, se é bom, se é ruim. Ora, essa aprovação ela não poderia ser feita sem passar pelo crivo do debate coletivo do Comitê Gestor Permanente. Por quê? Ele é um comitê gestor de serviços previdenciários que é deliberativo e paritário. Isso é autoexplicativo. Ele é deliberativo. Como é que nós podemos ter aprovações de questões que dizem respeito aos serviços previdenciários que não passam por um comitê que é deliberativo? E é uma conquista histórica da nossa greve. Então, quem aceita isso silenciado, sem questionar, sem complexificar, está praticamente relegando um direito, uma conquista histórica que nós tivemos como fruto da nossa greve. Eu fiz greve, tenho certeza que muitos que estão aqui fizeram e lutaram, e essa foi uma conquista. Quando nós não temos espaço para debater, conseguimos arrancar essa conquista. Mas, infelizmente, está sendo cada vez mais difícil atuar em um comitê que os próprios gestores técnicos de serviço social passam por cima. Né? Agora aprovaram o programa de gestão do serviço social, parece até um capricho, né? Parece até dizer, eu vou aprovar individualmente esse negócio aí, não preciso de comitê. Isso é um desrespeito com todos nós, com as entidades, com as trabalhadoras, com os trabalhadores que lutaram tanto para ter legitimidade nesse comitê. Nós denunciamos isso mais uma vez. Isso só se explica, né, pelo completo desrespeito, né, pelo desprezo que se tem ao comitê. Então, nós chamamos o feito à ordem e falamos sobre essas questões. O presidente do INSS reconheceu que houve problemas de comunicação desse comitê, inclusive no processo de condução do comitê, tanto é assim que nós estamos trocando o atual coordenador do comitê, que é o coordenador de serviços previdenciários atuais. Ele está saindo e está sendo colocado outro em seu lugar, e esperamos que agora nós tenhamos um diálogo mais fluido, um diálogo que possa avançar democraticamente, de forma construtiva e participativa, coisa que a gente não estava tendo nos últimos tempos. Né? Esperamos que isso seja feito agora.
Nós chamamos a atenção também para a questão do bônus e do programa de enfrentamento às filas. Veja, o que é que tem nos chamado a atenção? E aí é um debate palpitante, né, sobre se faz, se não faz, quantas avaliações faz. Eu não vou entrar no mérito agora de um debate que precisa ser feito por nós, certo? É um debate do que está em jogo, é um debate do que é que está sendo avaliado, monitorado, acompanhado, mensurado, e que futuramente pode reverter esse contrário contra toda a categoria. Quando nós passamos a aceitar fazer o dobro de avaliações sociais que nós realizávamos normalmente num dia, né? Isso significa dizer que nós estamos ociosos? Não. Significa dizer que nós podemos reduzir pela metade o tempo da avaliação? Significa dizer que nós podemos, então, ampliar permanentemente metade, um terço, ou mais, enfim, isso diz muitas coisas, mas não vou aprofundar essa discussão. A nossa preocupação nesse momento é como o programa, como as normativas vêm sendo feitas. Veja, nós nunca vimos na história do serviço social uma gestão técnica que incentivasse uma fluidez entre os vários setores onde tem assistentes sociais. Hoje, assistentes sociais que estão em desvio de função, em atividades administrativas, em atividades de gestão administrativa, em atividade de gestão técnica, que estão na reabilitação, poderão fazer avaliação social. E poderão fazer isso pelo fato de ser assistente social, isso é um outro debate, né? Como é que esses profissionais que muitas vezes têm anos que estão sem fazer uma avaliação social, muitos deles fizeram avaliação social quando era o tempo do CIB ou até do SAB, né? Como é que se volta agora para fazer no PAT? Como é que se volta para fazer uma avaliação com a complexidade que nós temos? Sabemos que todos temos compromisso, todos temos responsabilidade, mas todos temos que ter também um olhar crítico em relação a essa medida. Como é que a gente passa tanto tempo sem fazer? Eu passei mais de um ano, porque estava afastado para questões doutorais, mais de um ano sem fazer avaliação, e quando eu voltei, eu precisei de um processo de readaptação. Precisei. Acho que todos nós precisamos, isso não é demérito nenhum. E não pode ser uma coisa só dada. Nós precisamos de uma ambientação, minimamente. Então, profissionais que estão há tanto tempo sem fazer avaliação social voltam para fazer, isso repercute na qualidade da avaliação, pode repercutir no resultado da avaliação, que pode ser prejudicial, inclusive, ao segurado, que nós temos um compromisso histórico, né, um legado da nossa matriz, do nosso projeto ético-político profissional, e, de repente, a gente está vendo resultados que avaliações sociais, pasmem, têm pesado mais no indeferimento, às vezes, do que a perícia médica. Isso nos preocupa. E nós questionamos a gestão técnica do serviço social, que não apresentava nenhuma perspectiva de controle, de monitoramento da qualidade, só se preocupa com números, né? Nós viramos números, nós, profissionais, técnicos, assistentes sociais, viramos números, os usuários viraram números, viraram fila, né? Números na fila. Então, nós não queremos, os números são importantes, nós temos que resolver essa chaga que é a fila, mas nós também temos que ter compromisso com a qualidade do serviço prestado, que é um compromisso ético nosso, para o nosso projeto ético político profissional. Então, isso não pode sair do nosso horizonte, jamais. Então, nós manifestamos essa preocupação que tivesse um processo de qualificação dos profissionais para que pudessem se inserir. Quer entrar no programa de gestão? Não tem problema, né? Vai entrar. Agora, temos que ter processos mínimos de atualização para o retorno consubstancial dessa atividade. Uma outra preocupação nossa é em relação ao fato de que a normativa que foi estabelecida, ela não se preocupou com questões que são candentes e fundamentais. Vejam vocês, sabemos que temos profissionais que, por não estarem atuando no serviço social há algum tempo, solicitaram aos CREs cancelamento, suspensão do seu registro, né? Entendendo que não estava atuando no serviço social. E alguns CREs, né, fizeram esse cancelamento. Ocorre que a normativa ela não colocou como condição sine qua non que para que você pudesse fazer as avaliações sociais, você tivesse regularmente quite com a situação no CRES. Então, há situações em que nós podemos configurar aí
exercício ilegal da profissão. Nós não queremos que nenhum colega, né, depois sofra alguma sanção, e a instituição também, a gestão do serviço social, né, a gestão técnica, a gestão do INSS, sofra nenhuma sanção ética, né, administrativa ou outras externas, né, pela gravidade de um exercício ilegal da profissão, às vezes por falta de informação, por falta de orientação, porque de fato estamos há anos abandonados em relação a orientações técnicas. Hoje nós nos sentimos constrangidos, mas um bom constrangimento, porque nós vimos que nós detemos, nós que estamos no chão da fábrica, cotidianamente vemos todos os problemas, né? Nós conseguimos ter uma dimensão do que é o fazer profissional e do que é a gestão do fazer profissional e as demandas que nós temos no cotidiano. E levamos isso, e eles perceberam isso, né? Modéstia à parte, nós apresentamos questões muito mais complexas com as suas soluções do que a própria gestão do serviço social que lá estava presente, né? Por fim, tem uma outra questão, e essa é para finalizar. Há um questionamento em relação ao que diz o decreto 6.214, que, se vocês se lembram muito bem, ele regulamenta o BPC. E o que é que diz esse decreto? Quem é que faz a avaliação da deficiência? A perícia médica e o serviço social. Vejam a diferença. O serviço social. Não está dizendo o assistente social. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não é o fato de ser assistente social da casa, de ser da carreira, que consubstancia o direito ou a possibilidade de fazer a avaliação social. Essa é uma discussão. Quando foi pensado esse decreto, que inclusive nossa companheira histórica Lúcia Lopes participou da sua construção, porque ela estava no MDS à época, em 2005, participando do GTI, né? Ela e outras companheiras e companheiros construíram, fechando o termo serviço social, porque isso garantiria que teria uma linha técnica, uma centralidade técnica na gestão do serviço. E que profissionais que às vezes estavam há muitos anos no PEP, né, que estavam em serviços administrativos, burocráticos, desalinhados de uma perspectiva de centralidade técnica pela lógica da matriz e da qualificação do trabalho, não adentrasse de qualquer forma na avaliação, que deveria vir para o serviço social, retomar a força de trabalho que tinha sido esvaziada depois da Contra-Reforma de 98, para que aí sim pudesse consubstanciar o fortalecimento do serviço. Então, o centro é o serviço, não é o profissional. E, nesse sentido, há um questionamento que ainda está em análise, se somente os assistentes sociais que estão no serviço social teriam condições para fazer a avaliação social, né? Esse é um debate que está posto e nós estamos também trazendo para cá para vocês. Nós finalizamos aqui com a minha apresentação falando, por fim, da questão dos assédios, né? Nós não perdemos de vista a discussão que nos é muito cara dos processos democráticos, da transparência, da participação, né? Sem barreiras. O que nós vimos observando ao longo desse tempo não foi isso, né? Tanto é assim que foi reconhecido pelo próprio presidente do INSS. Nós observamos que nós fomos assediados coletivamente através de um e-mail institucional. Nós perguntamos a ele se ele tinha ciência desse fato, que inclusive fomos ameaçados de abertura de processo criminal. Nós nunca vimos isso na história do serviço social, na Previdência, nem nos governos temerário e genocida. E nós vimos isso agora, infelizmente, no governo, ainda que fosse uma herança, essa gestão, uma herança dos outros governos, né? Mas nós vimos isso no atual governo. Isso o presidente do INSS se comprometeu que não haveria assediadores, inclusive em uma outra reunião, né, em outro estado, que não haveria assediadores na sua gestão. E ele voltou a reafirmar isso. Ele se comprometeu que vai avaliar esse e outros casos de gestão, de assédio. Nós citamos aqui um caso das companheiras do Mato Grosso, né, que teve uma situação com um gestor, né, técnico, inclusive serviço social, né, em relação à abertura de um PAD contra as colegas.
culpado foi arquivado, né? Mas ficou latente que o gestor deu aval para que continuasse a apuração de indício de disciplinar dessas colegas, né? Mesmo ele dizendo que não tinha competência para fazer isso, mas ele deu aval para continuar o procedimento, né? Nós temos também a questão do assédio às colegas que estão solicitando a sua remoção do local de trabalho e que estão sendo obrigadas a aderir à teleavaliação, né? O gestor técnico está dizendo, olha, você não pode ser removida, mas se você quiser, aí é uma opção sua, né, como se fosse tão fácil optar assim, você pode fazer a teleavaliação, você fica em casa. É simples, é tão fácil, né? O mundo mágico de Bob é muito fácil, né? Fazer essa opção, essa decisão. Isso é um assédio também. Nós apresentamos essa questão. E, por fim, o assédio aos próprios usuários para fazer teleavaliação. Os usuários têm manifestado estranheza em relação a essa modalidade de avaliação. Ela não está sendo buscada pelos usuários e como uma forma de barganha. Às vezes a gestão diz, olha, nós temos aí vaga para o presencial daqui a 3, 4 meses, mas se você quiser ter uma vaga agora, você faz agora. Nós estamos verificando essas situações, estamos denunciando também que não tem deixado opção para os usuários, né? Que a teleavaliação ela é incompatível com o nosso fazer profissional, que tem muitas questões éticas que precisam ser discutidas e que não tem tido espaço para fazer esse debate. Então, são essas as questões, foram muitas pautas, o presidente se comprometeu em voltar a dialogar todas elas, ele ofereceu algumas soluções para outras ele pediu tempo, mas que ele dará resposta, sim, efetiva às questões que nós estamos trazendo. A sua equipe também está empenhada para trazer as soluções. Nós ficamos de levar também propostas, vamos contar com a nossa base, com todos vocês de todos os estados, para encaminhar soluções de melhorias, né, para os processos de trabalho, do serviço social, da reabilitação profissional também, né? O presidente vai participar da próxima reunião, ele acordou que ele quer participar da reunião do dia 25 de setembro, que para ele é questão de honra, ele quer conhecer tudo, ele quer contribuir com tudo, ele quer ouvir mais. Isso é um grande ganho diante de gestões que a gente vinha enfrentando, totalmente autoritárias, né, e antidemocráticas. E, por fim, já devemos ter todas essas questões levantadas até o dia 25 para a gente fazer um compilado e avançar. Tá bom? Então é isso. Obrigado pela atenção de todas e todos. Passo para a companheira Viviane. Bom, gente, só mais algumas questões, né? Essa questão do assédio é muito grave o que está acontecendo, né? Com o serviço social. A gente apresentou, né? Impressa a resposta daquele e-mail, né? O assédio coletivo aí a centenas de assistentes sociais criminalmente, mas a gente tem situações de gestor administrativo, gerente de agência, a gente tem despachos de gestão técnica dizendo, olha, eu concordo com o PAD, tem que abrir PAD, a gente tem situações gravíssimas. E o assédio, gente, ele é muito sério, porque quando o colega adoece, fica com síndrome de pânico, a gente pode ter situações que nem se recupera mais. Então, é muito sério o que está acontecendo com toda a categoria, claro, mas com o serviço social tem algumas características muito mais graves. O fato de ser mulheres e tudo mais. E aí, gente, lembrando que o presidente do INSS é procurador. Comprovação de assédio institucional, direto, né, gestor e trabalhador, enfim, ele tem uma dificuldade muito grande de ser comprovado. Então, a gente precisa que vocês divulguem para a categoria quem está aqui tem situação de assédio, tem um despacho no SEI, tem um e-mail dizendo, olha, você vai para a reabilitação, né? Enquanto a pessoa está argumentando, olha, né? A gente tem o total, né, identificação com o serviço social. Tudo que vocês tiverem de comprovantes, a gente já tem alguns, tá? A gente tem uma situação de imposição de teleavaliação, mesmo as colegas se colocando para se deslocar, né, em uma determinada região. A gente tem uma situação aí na região norte, que o gestor está num assédio terrível com duas colegas lá. A gente tem situações de remoção, a gente tem a situação de um despacho de um gestor técnico
com relação à PAD. A gente tem que fazer um dossiê para apresentar no dia 25 e dizer, a situação é essa, precisa ser resolutiva. Como o Júlio disse, ele repetiu, não aceitarei nenhum gestor assediando trabalhador. Se tiver assediando, eu vou tirar. Então, a gente precisa comprovar, porque isso está acontecendo com a gente, né? Relatos inúmeros eu recebo, né, individualmente, a gente precisa materializar isso. Para isso, a gente precisa dessa organização coletiva. Vocês podem enviar para o e-mail da FENASP. Se quiser enviar no particular da Rosane, particular de Júlio, no meu, né, nos mandem. A gente precisa materializar isso e cobrar isso do presidente do INSS para a gente ter alterações de fato. Ele disse que esquecemos esse casamento anterior que não deu certo, agora é separação. Tá, mas para a gente ter um casamento novo, eu vou precisar de uma esposa nova, de um esposo novo. Então, vamos ter que mudar algumas coisas, certo? E, por fim, outra coisa que também ficou pontuado sobre o GET Serviço Social. Hoje a gente não tem um sistema, como eu disse, a gente não tem informações da relevância dos atendimentos que realizamos. A gente não tem um sistema que incorpora todas as nossas atividades técnicas. Isso não é obra do acaso, né, gente? É um direcionamento sobre isso, no sentido de transformar o serviço social em avaliação social. E lá em 2017 a gente fez uma ocupação, né, num ministério, porque a gente disse que nos tornar apenas avaliadores sociais é extinguir o serviço social. E isso está acontecendo em outra forma, de um outro processo, não alteraram o regimento interno, mas estão fazendo isso cotidianamente. Né? Então, a gente solicitou novamente o GET para ser avaliado. Se não é o GET, então a gente precisa de um sistema específico que tenha sigilo profissional, que garanta todas as nossas atividades técnicas, que a gente possa registrar o nosso trabalho. Hoje cada um faz de um jeito, né? Não tem nenhuma centralidade e uma direção técnica nacional, regional, não tem. Cada um está lá fazendo as suas seus registros de uma forma, e isso, gente, acaba minando, né, que é o serviço social dentro dessa instituição. Então, a gente precisa retomar isso. Eu acho que a gente está num momento que, se tem um processo de diálogo, se o presidente está dizendo que vai acabar o assédio moral, a gente tem que retomar o serviço social, que está na matriz teórico-metodológica, recuperar as nossas demais atividades técnicas, recuperar o nosso planejamento participativo, coletivamente, nas agências, nas gerências executivas, recuperar muitas questões que perdemos, recuperar nossa autonomia, que sabemos que é relativa, mas ela é fundamental, fazer a leitura da realidade da nossa região, dialogar com os colegas, fazer troca, ser capacitados, a gente precisa disso. Até os colegas que entraram em 2009, que tiveram capacitação presencial no BPC, a gente precisa fazer novas capacitações, ainda mais pelo processo que passamos. Processo de pandemia, processo de imposição de um número elevado de avaliações sociais que nos automatiza, que nos adoece. A gente precisa ter esses espaços, a gente precisa retomar isso. E se o presidente está dizendo que teremos esse espaço, vamos cobrar e vamos apresentar proposta e vamos construir coletivamente. E a gente vai construir como faremos isso. E também faremos essa construção de forma coletiva. Por fim, dizer que a DSS estava presente na reunião, né? Estava o presidente, o assessor dele, a DGP, representante da DIRBEM e a DSS, que a gente até solicitou e questionou o que foi o planejamento que está sendo feito. Né? Porque a gente viu diversos gestores técnicos em Brasília por vários dias, planejando algo que a gente nem sabia, que nem foi discutido, que nem, né? Porque a gente não constrói de cima para baixo, né, gente? É de baixo para cima, a partir da base, vai se construindo um planejamento nacional. Aí a gente até fez esse questionamento, a DIRBEM fez intervenção dizendo que ela estava se inteirando das coisas, né? Tinha acabado de entrar, só estava a DSS, não estava a COSERP, né? Mas que se está entrando agora, então, né? Veja o que está sendo construído e solicitamos que seja apresentado esse planejamento para nós. Né? Assim que a gente tiver acesso a esse planejamento, isso vai ser divulgado. E se tiver que ser questionado, vamos questionar, vamos dialogar, né? Vamos fazer outros momentos como esse, para a gente fazer esse processo de construção, mesmo que seja online, pelas limitações que a gente pode ser que tenha, mas o mínimo debate a gente vai construir, pegar sugestões de vocês. Se temos esse espaço, nós, enquanto representantes do comitê, enquanto representantes da federação, vamos dialogar também com os representantes da CNTSS, para que a gente comece a fazer um processo diferente. E a gente precisa, na prática,
reconstruir o serviço social na Previdência. A gente precisa dessa reconstrução. Essa reconstrução com os colegas, essa reconstrução a partir de uma alteração de direção técnica, a partir da instrumentalização do nosso trabalho, das nossas ações profissionais. E, gente, a gente está num cenário onde a população não tem atendimento à Previdência. É mais que necessário, importantíssimo no nosso trabalho nesse momento. Tenho certeza que a gente vai avançar. Se não avançarmos, a gente vai lutar para que avancemos, né? Com todos os instrumentos que pudermos. Mas a gente não vai recuar, a gente não vai desistir e a gente tem que estar juntos e juntas nessa construção para conseguir, de fato, mudar alguma coisa, algum cenário, toda essa realidade de processo de gestão que estamos vivenciando. Então é isso. Pedro, se você não abrir os microfones, a gente vai abrir aí para fala das inscrições. E depois a gente faz aqui entre nós, né? A gente vê como que responde, se é necessário comentar, enfim, a gente vai se articulando aqui. No momento tem 2 inscritos, gente, fique à vontade, vai ter 3 minutos de fala, é importante ouvir também os colegas, e até avaliações, o que pensam, né, como que foi aí, como avaliam a partir dos nossos informes dessa reunião, é fundamental ouvir vocês também, tá? A gente vai abrir para as falas, na terceira fala a gente encerra as inscrições, até para a gente não ficar aqui até muito tarde, né, que, enfim. Então, eu abro aí para a Gretchen. Fica à vontade, Gretchen, você tem 3 minutos. Boa noite, né? Aqui em Goiás é boa noite. Gretchen, tá baixinho, não sei se é só aqui para mim. Melhorou? Melhorou, Agora, tá melhor. Então, ficar mais perto. Assim, muito preocupante, né, o que tem acontecido em âmbito nacional, né? Que a gente vem vivenciando aí com essa série de contra-reformas aí, né, neoliberais seguindo em curso aí no governo. E aí eu quero pegar do geral para chegar no nosso ponto específico. O governo foi muito sacana com a gente, né, com os servidores públicos, ao atrelar, primeiro, o envio da proposta de recomposição ao arcabouço fiscal, né, isso aí foi uma sacanagem, e, assim, jogar lá para o último prazo também, né, foi outra sacanagem, porque eu acho que a gente vai ser obrigado a aceitar o que vier, né, gente? E mesmo assim, não sei se a gente não vai precisar de muita mobilização para isso. E, assim, é um processo, né, um projeto que tá sendo construído contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária. Aí veio agora, mais recente, né, o arcabouço fiscal. Aí vem o novo regime tributário. Tudo isso tá chegando num único objetivo, né? O objetivo é de implantar um projeto neoliberal que, para nós, como trabalhadores, não tem favorecimento nenhum, né? E aí eu pego a IN 24 eu estou me dedicando à lei, me dediquei no meio de um monte de assembleias, né, pro Confenaspes e organização, me dediquei a estudar a IN 24, que é a IN do MGI, que também foi outra sacanagem, de ter sido feita essa IN sem passar pela Mesa Nacional de Negociação. Eu acho que isso aí também é uma coisa séria. E SN, gente, com a SN, esquece projeto de serviço social, de serviço público, né? Ela é baseada todinha no modelo lá de qualidade total, do processo de substituição, né? A gente está substituindo a própria missão dos órgãos públicos por números. Isso aí desumaniza tanto as pessoas que estão, né, buscando atendimento, né, falando aqui especificamente do INSS, mas também as pessoas, nós, enquanto servidores, nós também vamos ser apenas um número, né? E aí tem o processo lá muito tenso que assim, gera concorrência entre nós, né? A gente
já vivencie isso dentro do INSS, mas assim, são questões muito graves, a gente tem que tá discutindo, porque, sinceramente, pessoal, se a gente não lutar, a gente, e isso aí vir a ser construído, e vai ser, né? E o INSS já está bem avançado, acabou, né? O serviço público, a gente vai ser escravizado, né? E vai ser trocado aí por um computador, quando a análise puder ser feita toda automatizada, né? Porque a avaliação social, incrível que pareça, tem automatização, e eu não sei como que o povo não está doido com isso, porque aplicar o valor M lá no, né, assim, viola a própria lei brasileira de inclusão. Então, assim, é um descalabro que a gente viveu aí nos últimos anos, que ninguém acredita quando a gente conta, né, pessoas de outros locais. E aí, chegando no que os colegas trouxeram, né? Não tem humanização do atendimento se a, tá bom, concluir. Não tem humanização do atendimento se a gente tiver aí todo esse rol de coisas acontecendo, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar, nos mobilizar, aproveitar essa etapa aí que a gente está em processo de assembleias para o Confenaspes, inserir nesse processo, né, e levar essas discussões também. A gente tem apenas Cristiano inscrito. Se alguém quiser se inscrever, as inscrições encerram no final da fala dele, a gente faz os comentários finais e encerra a reunião, tá? Então, quem tiver interesse de fazer alguma fala, se inscrevam, né? Sinalizem com a mãozinha até o final da fala de Cristiano. Cristiano, fique à vontade. Boa noite, tá dando para ouvir? Tá ótimo, Sim, Cris. sim. Ok. Boa noite aí, companheirada. Parabéns pela reunião mais uma vez. Eu trabalho da federação sempre levando a defesa das pautas, não só nossas, enquanto trabalhadores do Seguro Social, mas de toda a classe trabalhadora. Acho que já precisaram bem a conjuntura aí. Eu tenho acordo com a Gretchen, que ela falou em relação ao arcabouço, não preciso repetir. Eu acho que foi muito bom o informe dos companheiros aí que estavam hoje na reunião aí do Serviço Social, também do companheiro Moacir. E nós estamos aqui no processo de eleição de delegados para o 16º Confenaspes. E nós temos ouvido relato dos locais de trabalho de que o projeto anterior de gestão da INSS, o projeto de organização do trabalho, aí, a meta, produtividade, nós estamos aí no mês de agosto e ele tem continuado, e eu diria que eles têm até se aprofundado a pleno vapor. A gente não viu ainda mudanças substanciais, né? Eu acho que, como foi falado aqui em relação à N24, a gente também teve a medida provisória 1181, que além de ter estipulado o descumprimento do acordo de greve com a imposição de 30% de produtividade para aí o adicional de bônus, aí como foi falado aqui, nem vamos entrar na discussão de bônus, né? Porque aprofunda a característica do salário variável, do salário por meta, o salário por peça, né? Como historicamente a classe trabalhadora conhece. Ela extinguiu vários cargos, né, principalmente no Ministério da Saúde. Então, além de implementar a produtividade, ela vem já como um caminho da própria reforma administrativa. E aí, mais especificamente, os locais de trabalho, relatos de servidores, de assistentes sociais, de que o INSS está com o projeto mesmo aí de ampliar a teleavaliação social. Então, fomos em agências e que eu olhei e falei, nossa, teve reforma aqui na agência? Pois é, a agência está sendo reformada para ser implementada a sala da teleavaliação nos locais de trabalho. Então, acho que o projeto ele continua. Então, às vezes, o presidente fala um certo desconhecimento em relação à forma como está funcionando, mas creio que tem um conhecimento que há uma continuidade do projeto. E aí está em contradição com a própria fala do governo, que fala de humanização do atendimento, atendimento humanizado, voltar ao atendimento aí do segurado. E aí eu tenho um receio que essa humanização seja feita por terceirização. E aí o meu receio é que essa terceirização possa ser, inclusive, através de acordos de cooperação técnica, para que entidades assistenciais, ONGs, né, façam até mesmo as avaliações sociais e análise do BPC. Eu não vou lembrar agora, porque teve uma
aquela medida provisória que virou lei, eu sou péssimo para lembrar o número de lei, mas isso tem uma normativa ainda do governo Bolsonaro que passou isso. Então, a humanização para nós é além da humanização, é Não, é atendimento nas atendimento agências nas da agências da Previdência Previdência Social. Social. Deu eco aqui. Deu eco. Quase na carreira com o servidor concursado, né? Então, quando a gente fala de humanização, é por servidores da nossa carreira. Acho que essa é uma questão que é importante a gente brigar. E aí, um dado que me assustou esses dias também, parece que a questão aí do acordo de cooperação técnica do INSS com a AB estava para expirar e tinha um risco dos advogados perderem o acesso ao sistema. E aí eu fiquei horrorizado quando eu vi que são 55 mil advogados cadastrados nos acordos de cooperação para prestar o atendimento do INSS, para aproximadamente aí 18 mil servidores, ou seja, a gente tem para cada servidor ativo 3 advogados. Então, isso já denota aí uma tentativa mesmo de terceirizar o atendimento, e fora que boa parte dos segurados, eles estão buscando atendimento em algum lugar, e superlotando os centros de referência de assistência social, né, os CRAS aí, que estão fazendo boa parte do atendimento diário, atendimento do INSS. E aí, muitas vezes, chega lá, a pessoa não tem direito ao BPC, porque está ali demorando para sair a avaliação, ou ela caiu lá naquela bizarrice da análise automática, que se a pessoa tem um vínculo aberto lá em 1990, o sistema indefere automático. Aí o governo cortou também a verba do Vale Gás também, cai na fila do Bolsa Família, enfim, é um cenário que o INSS está inserido nessa política geral mesmo de desmonte aí de acesso aos direitos, né? Então é mais um comentário, mas eu digo que o projeto da teleavaliação ele está presente aí nos locais de trabalho, está sendo ampliado, e assim, as pessoas mais cansadas, né? Claro que está todo mundo sufocado, esmagado pelas metas, mas aí os assistentes sociais, a gente vai nas agências, estão assim, visivelmente exaustos em relação ao trabalho que estão executando, exaustos, assim, fisicamente, do assistente social ter que correr 5 minutos da sua sala para vir conseguir ficar um pouco na reunião do sindicato para a eleição de delegados e depois ter que correr porque já tem outro segurado ali esperando na fila. Então, a gente não consegue fazer nem a discussão, muitas vezes, das nossas pautas aí de interesse da categoria, né? Então, acho que é importante essa reunião, mas eu acho que tem que cobrar, né? Vamos cobrar o presidente do INSS, eu acho que daí a organização por local de trabalho, é luta, é mobilização, a categoria está se engajando no processo aí do Congresso, porque o projeto continua, principalmente a teleavaliação, que o segurado chega na agência achando que vai ser atendido por um assistente social e ele é atendido ali por uma televisãozinha, né? E eles estão ampliando algumas agências para que seja feita essas teleavaliações, né? O risco de terceirização e o fato de que tem mais 55 mil advogados que está na prática assumindo boa parte do trabalho que deveria ser. Aí não é nem criticando o trabalho dos advogados, segurado que quiser contratar um advogado, eu penso que tem que ser uma escolha do segurado, e não como é hoje, em alguns casos, praticamente uma obrigatoriedade que o segurado procura um advogado porque ele não tem acesso a um atendimento na agência, né? E aí eu penso que é muito importante também o trabalho de socialização, o trabalho de atendimento dos assistentes sociais na agência, além das avaliações sociais, porque isso tem um impacto positivo em toda a análise do reconhecimento de direitos. A gente via isso quando tinha um atendimento na agência, quando o segurado tinha uma questão administrativa para resolver, uma outra questão, ele já chegava orientado para dar o encaminhamento daquele processo, né? A gente vê que isso tem sido desmantelado, como se reconhecimento de direito fosse uma questão meramente de número, meramente técnica, e não uma questão que envolve aí seres humanos, né? Que envolve aí a parcela mais está mais assim pauperizada e na miséria mesmo da nossa classe, né? Da classe trabalhadora. Então era isso. Eu encerro por aqui. Obrigado. Obrigada, Gretchen Cristiano aí, falas fundamentais, né, trazendo questões de conjuntura, né, e é importantíssimo a gente discutir isso. A gente soltou notas com relação tanto à INV24, e aí, né, para nós, assistentes sociais, que estamos aí numa luta das 30 horas, a IN24 esquece jornada de trabalho.
É uma luta histórica do conjunto da classe trabalhadora. A gente está solicitando, né, aí o cumprimento de uma lei, e com a IN 24 é programa de gestão, né? Não tem jornada de trabalho mais. Então, ela está em debate, né? Ela está sendo criticada, e porque deveria essa discussão de programa de gestão estaria sendo discutida na Mesa Nacional de Negociação, e não foi. E a medida provisória 1181, que estabelece o bônus, que traz uma questão indígena, ela também, gente, extingue cargos, generalizando os cargos, tirando lá cargos de assistente social, cargos de algumas atividades específicas, né? E isso também é um reflexo, é uma linha, pelo que a gente entendeu em uma das reuniões aí na Mesa Nacional de Negociação, que a linha do governo é cada vez mais generalizar o cargo e tirar nossas especificidades. Para nós, assistentes sociais, o impacto disso é tremendo. Então, a gente tem que fazer o link, de fato, né, a todas as questões nacionais, aprovação de arcabouço fiscal, outras contrarreformas que, né, estão aí previstas para serem aprovadas no Congresso, e também fazer a discussão internamente. Porque se houve destruição geral no serviço público, instituição de programas, de mudança de gestão e controle do trabalho, a gente sabe como isso foi profundo no INSS. Né? E se o projeto continua, a gente vai ter que fazer a crítica, né? Não cola, não dá para entender programa de gestão, produtividade e atendimento humanizado, né? Então, acho que isso é importantíssimo a gente cobrar, né? E, assim, tanto os trabalhadores que buscam o INSS estão sendo tratados como coisas, não como pessoas, né? Que têm direitos, como nós, trabalhadores, também estamos sendo sendo tratado como coisas. Você tem que cumprir pontinhos, a qualidade do seu trabalho, o impacto disso no acesso ao direito, né? Enfim. Então, é um debate aí que a gente vai ter que cada vez mais aprofundar. Também é importante a colocação do Cristiano com relação, né, ao Congresso, que está previsto não, né? Já está aí no processo de retirada de delegados, que vai acontecer no final de outubro. É importante participar desses espaços, das assembleias, né? Se inteirar de todos esses informes aí nas assembleias, Não, né, que mãe estão não sendo tem dinheiro levados. mesmo, nenhum tipo de dinheiro. Participar aí do Congresso, né? É importante a gente estar nesse debate. Sempre fizemos aí reuniões lá, né, em algumas janelas do Congresso para a gente também discutir o serviço social, e é importante, gente. O serviço social, não só no INSS, mas isso é muito visível no INSS, está em disputa de projeto, em todos os espaços. E a gente tem que disputar o serviço social que a gente defende, crítico, com base na matriz teórico-metodológica do serviço social, com base no nosso projeto profissional, né? A gente tem que estar nessa disputa, né, para defender aí o projeto de profissão, né, o projeto profissional que a gente defende. No mais é isso, né? Eu sei que aí a gente não quer se alongar muito, até pelo, né, horário, mas teremos outros espaços de debate, da gente trazer, né, o que o comitê vem pensando e construindo, também de informes. Acredito que na reunião do dia 25 a gente vai ter alguns retornos, né? Faremos ou live ou, né, reuniões. A gente vai construindo e vamos dialogando em todos os espaços possíveis. Tá bom? É isso. Grande abraço a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigada. Valeu. Até. Até.